A primeira entrevista com um escritório de assessoria ou de consultoria, ou de planejadores também, ou até mesmo com banco, traz muita atenção, né? Eu já vi muita gente com medo, com receio, sem saber o que perguntar. Talvez você já tenha passado por isso, seja na área de investimentos, mercado financeiro ou não, deve saber do que eu estou falando, né? Agora, se você nunca passou por isso e está pensando, pô, e aí, como é que vai ser? Saiba que nesse vídeo aqui eu vou explicar para você algumas perguntas que você deve fazer para você depois não cair em roubada, porque infelizmente tem muita gente caindo em roubada e não sabe o porquê e deveria ter feito perguntas antes. Eu vou explicar para você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu te conduzo no mercado financeiro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rick Silva e se você gosta desse tipo de assunto, mercado financeiro, investimentos e quer saber mais sobre isso, então se inscreve aqui no canal e se esse assunto te agrada também, aperta o like aí. Você já sabe, é importante. Antes de eu entrar nas 3 primeiras perguntas, eu quero deixar claro para você de que você deve listar algumas coisas. Que tipo de coisas? Antes de você ir para uma entrevista, seja qual for, tá? Estou falando aqui do mercado financeiro, de um escritório, de uma corretora, de um banco, mas seja qual for a entrevista, o ideal é que você liste tudo o que é importante para você, o que é relevante para você. Porque muitas vezes a gente vai naquela condição de que, nossa, eu tô quase pedindo clemência, por favor, me contrata, cara, por favor. Não, cara, não precisa disso, não existe isso. Infelizmente existe porque, cara, a gente vem numa cultura que a gente tem que começar como estagiário ali, aí o estagiário parece que está pedindo clemência para começar a trabalhar, e aí toda vez que a gente vai fazer entrevista, a gente se coloca nessa posição, né? Quase que entrando ajoelhado na empresa. O que não deve acontecer, você deve mostrar sua autoridade se você conhece do assunto, obviamente. Então, liste tudo. Pô, essa empresa tem meta? É importante para você que essa empresa tenha meta ou que essa empresa não tenha meta? É importante para você que seja uma empresa home office? Se não, pô, não faz sentido para você. É importante que seja um modelo híbrido, talvez, né? Ou então um modelo second job. Tem muita coisa aqui que você pode listar que te favorece para trabalhar melhor. E aí, sim, listado isso, você vai para a entrevista mais tranquilo. Considerando agora que você já fez esse levantamento, né? Eu espero que sim, se você não fez, pô, faça antes de ir para uma entrevista. Mas considerando então que você fez, agora sim eu vou te falar a primeira pergunta que eu faria e que eu te aconselho fazer também. E depois dessas perguntas, inclusive, pô, coloca aí que tipo de pergunta que você gostaria de fazer, que eu posso até te dar uns toques também de como melhorar, ou então de o que você deve se atentar também na resposta. A primeira pergunta que eu faria é sobre o pagamento, né? Uma coisa que às vezes a gente fica com receio, né, de perguntar quanto paga. A gente normalmente vê aquela vaga na Cato ou aquela vaga em algum lugar sempre com a renda, né, o quanto que vai pagar, ou qual que vai ser o salário sempre fechado. Aí você chega na entrevista querendo saber quanto que vai pagar, né? E não tem problema nenhum você chegar lá querendo saber isso, até porque vai ser a sua remuneração dali para frente. Agora, nesse modelo, no mercado financeiro, existem várias formas de você ser remunerado. Uma das formas é o que os escritórios de assessoria, principalmente, têm divulgado e têm falado para os candidatos, que é, olha, aqui você tem um fixo, né? Você vai receber um fixo. Aí você deve se atentar. É um fixo mesmo ou é o que eles chamam de floor? Ou então um piso, um mínimo garantido? Vou te explicar como é que funciona mais ou menos os dois, para quando você fizer essa pergunta, você conseguir entender a resposta também. Hoje, os modelos de escritório, principalmente eu estou falando o autônomo, tá? Eles acabam falando que você vai ter um fixo até mesmo para poder atrair mais pessoas, porque nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo quer ser um intraempreendedor, como eu chamo, ou nem todo mundo quer ter uma renda variável, né? Um ganho que pode mudar num mês para o outro. Nem todo mundo pensa assim. Então, os escritórios se adaptaram ao modelo e agora eles falam para os candidatos, olha, aqui você vai receber um fixo. Porém, o que muitas vezes o escritório não fala, e aí você vai passando e vai adiantando ali até chegar a trabalhar, tem 12 meses de pagamento e depois desses 12 meses você não tem nada. É o que é chamado de floor ou mínimo garantido. Então pergunte quando você for fazer uma entrevista. E até mesmo na corretora ou no banco, entenda como que vai ser esse fixo. Por exemplo, hoje tem o modelo do Santander, né? O Santander AAA.
né? Um modelo bacana, legal, até já fiz vídeo, né, com o Gustavo, que é o head de expansão lá do AAA, e ele já explicou que é um fixo baixinho, né, um fixo quase próximo do salário mínimo hoje, e você vai ganhar no variável. Então, aí vem a segunda pergunta que eu faria também. Como é que funciona esse variável exatamente? Dá para exemplificar? Dá para criar um exemplo no Excel ou então num papel? Porque todo escritório muda de um para o outro, principalmente no modelo Commission Based. Tem dois modelos aqui, eu não vou tentar não entrar muito em sopa de letrinhas aqui, mas existe o Commission Based e o Fee Based. Tá? O Commission Based é o que vai remunerar em torno dos produtos, conforme você vai alocando. O Fee Based já é um percentual em cima do que você atende. Então, o Commission Based ele é o mais complicado, então por isso é bom você entender. Se o escritório ou se a corretora trabalha no Commission Based, é bom você entender. Vou te dar um exemplo. No meu escritório, na época, a gente tinha um modelo de Commission Based, nem existia o modelo de Fee Based, que é o que eu acredito que seja o melhor hoje, tanto para o assessor, para o consultor, quanto para o especialista, enfim, e também para o cliente. Mas naquela época era Commission Based. O Commission Based, então, a gente tinha uma remuneração da corretora, um repasse da corretora de 80%. Toda vez que a gente fazia uma movimentação nas ações do cliente ou algo do tipo, a corretora repassava do que a gente faturava 80%. Porém, na renda fixa, a gente tinha 50% de repasse. Então, muda de um para o outro. No seguro, a gente tinha 42%. Então, vai mudando e é interessante que você escolha, obviamente, a que tem o melhor repasse, o melhor relacionamento com uma corretora. E se você for trabalhar na corretora ou no banco também, entender todos esses meios aqui, como é que funciona toda essa remuneração. Então, por isso, a minha segunda pergunta seria, como é que funciona no detalhe? É possível você fazer uma simulação de quanto, se eu fizer, sei lá, 10 mil em renda variável, 10 mil em renda fixa e 10 mil em um seguro? Como é que funciona essa remuneração na prática? Qual vai ser o meu repasse? Essa é uma pergunta extremamente importante. Nem tanto do repasse, mas muito mais do repasse da corretora ou do banco para o assessor ou para o escritório. É importante você atender isso. E se isso aqui estiver sendo uma sopa de letrinhas para você, faz o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso gratuito onde eu explico essas funções e um pouco mais dessas remunerações para você entender mais. Até para você entender um pouco mais, teve uma época que entrou muito assessor no meu escritório, né? Eu trabalhei como assessor durante 13 anos, eu fui dono de escritório junto lá com o Thiago, com o Henrique, né? Você deve conhecer o Thiago Nigro, o primo rico, né? Então a gente teve um escritório junto e nesse escritório a gente trouxe muito assessor. Numa leva, assim, em menos de 6 meses, a gente estava com mais de 40 assessores. Foi muito rápido o crescimento. E um dos assessores não entendeu muito bem. E, na verdade, a maioria não entendia muito bem. E aí criava ruído depois. Ele ficava ali, pô, mas peraí, eu gerei 100 mil reais no ano e eu recebi 35, mas eu não tinha um repasse de 50%? Então, deixa eu te explicar. Aí tinha que explicar, olha, na renda fixa você tem tanto, em renda variável você tem X, em seguro você tem Y, em fundo você tem W, sabe? É uma coisa muito complexa. Então é importante que você já entenda logo de cara, para você não ter quebra de expectativa e depois achar que o escritório está te passando para trás, ou até mesmo o escritório esteja te passando para trás e você não saiba. Então é importante você entender todo o meio aqui dessa conta. Bom, e a terceira e última pergunta, essa para mim é a mais importante. Hoje eu vejo muito assessor, principalmente assessor, tá? Falando especificamente do assessor, né? Mas também a gente tem que entender o que acontece com um consultor, o que acontece com um assessor CLT, o que acontece com o consultor CLT, né? Porque a gente tem aqui trabalhos autônomos e trabalhos CLT. Mas é importante você entender o que acontece com os clientes que você trouxe. Porque hoje eu vejo, principalmente nos assessores autônomos, infelizmente, eles entram no escritório vislumbrando muita coisa, porque dá para ganhar muito dinheiro. Tem assessor ganhando mais de 100 mil reais no mês. Pois é, tem sim. Só que esses assessores, eles já entenderam o jogo. Eles já entenderam como é que funciona. Às vezes, um ou outro não. Mas a maioria que está começando hoje, ele está começando um relacionamento novo com aquele escritório. E aí ele traz o pai, a mãe, o tio, o amigo, a amiga, e depois
na hora de sair do escritório, por conta de qualquer coisa que seja, por uma briga, ou desentendimento, ou quebra de expectativa, ou simplesmente, olha, achei um escritório que está mais de acordo comigo, ou então eu estou indo para o banco porque eu acho que está mais de acordo com a minha realidade, ou para a corretora, não importa, ou estou indo para um outro segmento, mas eu quero levar os meus clientes para eu atender lá. E aí, como é que fica? Infelizmente, tem muito assessor e, como eu disse, principalmente no assessor autônomo, que não sabe o que vai acontecer caso ele rompa com aquele escritório. E aqui é onde está o maior problema, porque existem algumas cláusulas, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas existem algumas cláusulas dentro do contrato do escritório, onde diz que você tem que deixar 50% dos seus clientes, ou então 100%, ou então nenhum, você pode levar todos os clientes, ou então só os clientes que o escritório te forneceu. Então tem muita coisa aqui nesse contrato. É importante que você pergunte logo no começo. Eu tenho uma filosofia de vida, vamos dizer assim, que eu aprendi ao longo da vida, né? Que todo contrato que eu vou assinar, eu penso nele já sendo quebrado. Quando ele for finalizado ou quebrado, o que vai acontecer, né? Olhando para aquelas cláusulas, caso a gente brigue, no pior cenário, a gente brigue, eu e o contratante, ou eu e o contratado, caso a gente brigue, o que vai acontecer? É importantíssimo já pensar no divórcio, porque no divórcio você não vai saber muito bem o que está acontecendo se você não pensar antes. Então, por isso, essa pergunta é extremamente importante e eu te aconselho fazê-la logo no começo, sem vergonha alguma, tem que perguntar. Agora eu quero saber se você tem algum caso aí, sem citar nomes, mas conta aqui nos comentários algum caso de que você tenha visto algumas pessoas talvez se ferrando ou se frustrando por não terem feito algumas dessas perguntas ou outras perguntas importantíssimas na entrevista. Eu já vi várias histórias dessa daí e eu garanto para você que não é nada agradável. E se você tiver alguma pergunta também que eu não falei aqui que você acha importante, coloca aqui embaixo para ajudar as outras pessoas também a saberem. Bom, espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você esse vídeo, não deixa de apertar aqui no like, aperta no like e se inscreve nesse canal para você receber mais vídeos como esse e ainda mais aprofundados, como vários outros que tem aqui no canal. E se você conhece alguém que está entrando no mercado financeiro, passa esse vídeo para essa pessoa, porque ela pode estar nesse momento da entrevista e vai ser extremamente importante para ela. Tamo junto e até um próximo vídeo.